Em Isaías 58, vemos que o povo de Israel estava frustrado com Deus, pois eles jejuavam, se consagravam, mas não recebiam de Deus as respostas que queriam. Eu me chamo Nájila Martins, seja muito bem-vindo a esse canal. E eu queria falar aqui hoje com você a respeito dessa passagem, onde Deus chama o profeta de Isaías a proclamar o porquê que o povo de Israel não estavam recebendo a resposta de que eles tanto queriam. E eu vejo essa nação frustrada com Deus porque eles estavam jejuando, eles estavam orando, eles estavam se humilhando em cinza, se vestindo de pano de saco, mas Deus não enviava a resposta que eles queriam. E eu me identifico com o povo de Israel porque muitas vezes eu orei e jejuei e não recebi respostas. E Deus envia o profeta Isaías para falar o porquê que eles não estavam recebendo a resposta. E o texto diz assim, Isaías 58, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó e os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem decisões justas e parecem desejosos de que eu me aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não presta atenção? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Eu vou ler só até aqui. Então o povo de Israel estava jejuando, se consagrando, buscando a Deus, parecendo estar desejosos de resposta, pareciam viver de maneira correta, mas na verdade eles estavam jejuando em prol dos seus próprios interesses. E muitas vezes eu agi dessa forma com o povo de Israel. Eu me lembro que logo no começo da minha convenção era muito comum as pessoas falarem sobre o jejum de Daniel, de 21 dias. Mas sempre que as pessoas falavam desse jejum, elas falavam que jejuaram 20 dias, voltados só para fruta e verdura, e que tinham obtido o que elas queriam. Mas essas bênçãos que ela se referia sempre se tratava de algo material, como carro, casa, o casamento que foi restaurado e etc. Então, eu me voltei para Deus nesse jejum com esse mesmo pensamento. Eu vou jejuar aqui 21 dias para Deus abrir aquela porta. Eu vou jejuar aqui tantos dias para Deus fazer isso assim, assim. E assim estava agindo o povo de Israel. Eles estavam jejuando a Deus, buscando que Deus se revelasse a ele, buscando que Deus direcionasse eles em determinadas situações, mas na verdade eles estavam vivendo para fazer as suas próprias vontades. O texto vai dizer aqui no 4, seu jejum, no 4 não, contudo no dia do que vocês jejuam, no 3, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Versículo 4, seu jejum termina em discussão e rincha e em briga e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. Em outras traduções vai dizer que eles exploravam as pessoas, que eles não eram justos uns com os outros. Então, muitas vezes nós estamos jejuando assim, apenas para o nosso próprio benefício, mas sem se preocupar com o nosso próximo, sem se importar com o nosso semelhante, vivendo na prática do pecado. E esse é o tipo de jejum que Deus não vai responder. Esse é o tipo de jejum que Deus não vai se atentar, porque a gente precisa jejuar com o foco de buscar saber qual é a vontade de Deus e aplicá-la em nossa vida. E Deus tem me despertado já há algum tempo a se voltar para as Escrituras, a buscar, a aprender qual a maneira certa de se vir a Deus. E quando eu volto para as Escrituras, eu vejo que o que Deus quer de nós é que a gente busque ser parecido com Cristo, busque jejuar para ser semelhante a Deus,
para entender como de fato eu preciso ter o meu caráter transformado. O jejum na Bíblia, ele nunca foi sobre eu obter bênçãos materiais. E eu não estou aqui de maneira nenhuma fazendo apologia à pobreza, dizendo que crente tem que viver na escassez, não. Mas que o nosso coração não deve estar focado nessas coisas. Porque quando o nosso foco está em Deus, em buscar saber o que Deus quer, em buscar saber como Deus quer que eu viva, em buscar me preocupar com o meu semelhante, a ter compaixão, a me colocar no lugar do outro, a olhar o outro como eu gostaria de ser olhado, as outras coisas Deus vai acrescentar, né? No Sermão do Monte, Deus ele vai dizer, não andem preocupados, né, por coisa alguma, mas antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus ela não é semelhante à nossa. A justiça de Deus ela é pura. A nossa justiça na Bíblia ela é comparada como trapo de imundícia. Muitas vezes nós queremos justiça dentro dos sentimentos que a gente tem e a justiça de Deus não. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é justa. E é esse o caráter que eu creio que Deus quer de nós. Uma vida de consagração, sim. Uma vida de jejum, sim. Mas focada naquilo que Deus tem para nos ensinar e não naquilo que a gente quer receber. E eu gostaria que você meditasse no texto de Isaías 58, né, que ele é 14 versículos, e essa passagem ele vem todinha só falando sobre isso, sobre como o povo de Israel, é um paralelo, de como o povo de Israel estava jejuando e como na verdade Deus queria que o povo de Israel jejuasse. E aqui em diante, no 6, Deus começa a falar qual é o jejum que ele quer. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo. Então você pode ver que o jejum que Deus estava desejando ia muito mais além do que passar o dia sem comer, de joelho, se humilhando, em cinzas, vestido de pano de saco, mas não, era fazer o bem ao seu próximo. Então, o jejum que Deus queria daquele povo ia muito mais além do que um rito religioso, mas de atitudes que demonstrassem que ele se compadecia do seu próximo. Então, que a gente possa meditar nas Escrituras, aprender o que Deus realmente quer, como Deus quer de fato que a gente viva, buscar jejuar de forma correta, para que a gente não viva como esse povo frustrado, querendo se revoltar com Deus porque estavam jejuando de maneira errada, com motivações erradas e querendo que Deus enviasse uma resposta. E Deus é tão misericordioso que Deus ainda envia uma resposta, dizendo, olha, não é dessa maneira, é assim, assim, assim. Então, cabe a nós se voltar para Deus verdadeiramente com humildade e dizer, Senhor, será que a maneira que eu tenho vivido tem te agradado? Senhor, por que algumas coisas não estão acontecendo? Senhor, me revela, mostra o meu coração. Como o rei Davi mesmo falou, né? Senhor, me esquadrinha, examina o meu coração, me sonda, vê se há em mim caminho mau e se houver arranca. Que a gente possa se voltar com esse coração para Deus, de humildade, de entender como Ele quer que a gente viva. Amém? Que você fique na paz. Se esse vídeo de alguma forma edificou a sua vida, ou se de alguma forma falou ao seu coração, assim como falou o meu, assim como me confrontou, que você possa deixar um comentário, que você possa deixar o seu like, compartilhar para que outras vidas também possam ser despertadas. Amém?